Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 26 de abril. Hoje é quarta-feira da terceira semana da Páscoa. Estamos vivendo este tempo pascal, tempo em que o ressuscitado vem ao nosso encontro, vem para ressuscitar a fé em nossos corações. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 6, versículos 35 a 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não o afastarei, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje ainda na liturgia, a primeira leitura que a Igreja nos concede é Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de 1 a 8. Esse pequeno trecho, sobretudo, fala sobre a experiência, amados irmãos e irmãs, de Saulo. Fala, primeiramente, do martírio de Estevão. Algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e observaram grande luto por causa dele. Então, Estevão foi o primeiro mártir, poderíamos assim dizer, que derramou o sangue por amor a Cristo. E, amados irmãos e irmãs, podemos dizer sem medo algum que nesse derramar de sangue, nesse se doar pela igreja, ele, se eu não me engano, me falha a memória agora, mas Estevão era muito presente na comunidade, era diácono no contexto, e ele então dá a vida por amor a Cristo e à igreja. Mas olha o que diz logo em seguida no versículo 3. Saulo, amados irmãos e irmãs, conhecemos Saulo. Saulo posteriormente terá o nome de Paulo, apóstolo de Cristo. Mas olha a atitude de Saulo aqui neste contexto. Saulo, porém, detestava a igreja, entrava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres para atirá-los na prisão. Entretanto, aqueles que se tinham dispersado iam por toda parte pregando a palavra de Deus. Então, amados irmãos e irmãs, Paulo procurava perseguir a igreja de Cristo. Perseguia sem piedade. Então, para dizer por que o padre fez questão de trazer esse detalhe da primeira leitura, muitas vezes podemos olhar para a miséria de nossa vida
A miséria, muitas vezes, as realidades tão dolorosas que vivenciamos, os pecados que temos, podemos ter a impressão de dizer, não tem mudança, não tem salvação, não tem como mudar. Mas Paulo é para nós o exemplo mais visível de que quando o Senhor, de fato, nós permitimos que o Senhor venha ao nosso encontro, nós o acolhemos verdadeiramente, a vida transforma-se. Olha o que diz posteriormente Saulo, que perseguia e matava os cristãos. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Então, a vida dele estava, de fato, toda voltada ao Deus da vida, a servir nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, por sua vez, amados irmãos e irmãs, Jesus aqui já se revela como o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Ele veio ao nosso encontro para nos alimentar. Nós, então, temos essa certeza. Quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim não terá mais sede. Então, olha, os dois pedidos que o Senhor faz a cada um de nós. Ir a Ele e crer nele. Então, atitude de discípulo. Ir ao encontro do Mestre. Ir ao encontro do Senhor. E como se faz isso? Eu não vejo outra forma senão viver, de fato, o caminho que o Senhor nos convida a viver enquanto cristãos. A participação da Santa Missa, a vida dos sacramentos, a vida em comunidade, as oportunidades de encontro com o Senhor. Ir a Ele, ir ao encontro dEle. Então, amado irmão, amada irmã, nós vivemos um tempo que infelizmente, depois, já faz tempo que já saímos, graças a Deus, de todo aquele tormento, de pandemia, mas ainda nós vivemos realidades muitas vezes de um ou outro que acaba se acomodando e não tem o desejo de sair mais de casa, foi perdendo o timbre, o desejo de ir ao encontro de Cristo nas celebrações da Santa Missa, para ouvir a sua palavra, acolher o que Ele tem a dizer, para viver a experiência da comunhão, de estar em comunhão com Deus, se por um motivo ou outro, algum pecado ou outro, não está em plenitude de comunhão, mas desejar no íntimo do coração a graça de que o Senhor permaneça, que Ele não se separe. Por quê? Não é que Deus se separa, mas para que nós nos convençamos de que precisamos estar unidos a Deus, de que precisamos estar unidos ao Senhor. Por isso, Jesus vem para nos alimentar. Então é importante lembrarmos, na celebração da Santa Missa, nós comungamos de duas mesas. A primeira, a mesa da palavra, Cristo vivo que se dá como alimento, como palavra viva a cada um de nós. A segunda mesa é a Eucaristia, e vivemos a comunhão enquanto irmãos. Portanto, ir ao encontro do Senhor. Então, façamos esse esforço. Possamos, amados irmãos e irmãs, ir ao encontro de Cristo, nas celebrações. Não se permita, por qualquer motivo, ficar se esquivando ou não ir às celebrações da Santa Missa. Olha, aquele ditado tão comum é verdadeiro. Domingo sem missa, semana sem graça. Então, nos esforcemos, ir ao encontro do Senhor. Para quê? Para que possamos crer nele. Quem vai ao meu encontro, quem vem a mim, não terá mais fome. Então, ir ao encontro do Senhor não significa não ter fome. E quem crer em mim, nunca mais terá sede. Então, duas realidades da nossa vida que são essenciais: fome e sede. Quem irá ao encontro não terá mais fome. Quem crer não terá mais sede. Mas só pode crer quem vai ao encontro. Só crê quem conhece. Então, nos esforcemos para ir ao encontro de Jesus. Olha o que diz depois o Senhor: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Então, todos, Deus nos confiou o seu Filho Jesus, sem exceção. Fomos criados para louvar, bendizer e agradecer o Deus que nos criou.
Essa é a razão da nossa vida. Se nós não buscarmos de fato viver essa realidade, nós vamos buscar tantas outras coisas fúteis em nossa vida que num primeiro momento pode até dar uma certa ilusão de alegria, mas no lugar vai deixando um profundo vazio. Não queira preencher o vazio existencial da sua vida, o grande abismo, com coisas dessa vida. Por quê? Como dirá Edith Stein, no ser humano há um profundo abismo que só pode ser preenchido com aquele que é eterno. E quem é o eterno? Nosso Deus. Então que o Senhor nos ajude, que Jesus ressuscitado nos permita esta graça. O próprio Senhor diz: quem vem a mim e quem crê em mim. Então ir significa não ter fome e crer não significa não ter sede. Mas lembre-se, a iniciativa primeira é do próprio Deus que nos convida a ir ao seu encontro. É Ele que sempre toma essa atitude de vir por primeiro. Deus jamais deixou de te visitar. Deus jamais deixou de vir ao seu encontro. Façamos todo o esforço possível, amados irmãos e irmãs, para estarmos na presença do Senhor com toda a nossa vida, com todo o nosso coração. Que o Senhor nos ajude e nos conceda esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.